Realmente, Manuel, foi um dia muito abençoado ali para todos que estiveram. Os irmãos podem ver até a contagem que apareceu naquela hora ali. Éramos 62 pessoas de London, né? Sem contar o pastor Paulo, que também foi desta igreja, sua esposa e filhos que estão em outra igreja. Senão chegaríamos até uns 70. Mas foi um encontro maravilhoso, abençoado. E é bom estarmos hoje aqui na casa do Senhor, no domingo da ressurreição, quando comemoramos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nossa mensagem desta manhã, ela é sobre boas novas da ressurreição. E o texto no qual nós vamos meditar está em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 a 8. E vamos citar outros textos bíblicos que confirmam a beleza e a importância desta mensagem que nós cremos, vivemos e anunciamos. A mensagem da ressurreição, porque Cristo vive. Aleluia. Assim escreveu o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Pai querido, temos lido a Bíblia, a tua santa palavra, e nos curvamos a ela, porque ela é toda a nossa autoridade de fé e vida e prática. E nós pedimos que o teu Espírito Santo, que inspirou Paulo a escrever, relatar estas palavras, este fato tão importante para o cristianismo, para as nossas vidas em particular, que o teu Espírito Santo venha confirmar com o nosso espírito estas verdades, e o Senhor fale ao nosso coração pela tua palavra, para que a tua palavra, como diz ela mesma, não volte vazia, mas produza aquilo a que é destinado, e nós possamos levantar mãos santas aos céus, glorificando o teu nome, sabendo que não foi o homem, que o homem foi só um canal, mas o instrumento das tuas mãos, porque quem fala é o Senhor, e nós queremos ouvir a tua santa e bendita voz. Fala ao nosso coração, é o que suplicamos humildemente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que não há mensagem mais linda, mensagem mais alegre para a Igreja de Cristo do que a mensagem de que Cristo vive. Cristo não é como outros fundadores de religião, que viveram, morreram, deixaram um legado, e os seus seguidores, procurando preservar a sua memória e buscando um aperfeiçoamento no seu viver, observam os seus ensinos. Não, o cristianismo é muito mais que isso. Vida cristã é muito mais que isso, porque nós não estamos falando de um líder morto, nós estamos falando de alguém que vive eternamente, alguém que prometeu dizendo: a minha vida ninguém tira de mim, eu de mim mesmo a dou e torno a tomar, falando da ressurreição. E ele ressuscitou, aleluia, ele vive. E ele fez uma promessa: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós tratamos com alguém que caminha conosco. Eu estava ontem fazendo o funeral de uma senhora de 91, quase 92 anos. Senhora Lulita, uma que foi minha ovelha quando eu tinha aquela igreja na Westview de Hispânicos. E eu lembrei do Salmo 23 que ela tanto gostava. E ali falei:
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque esse Salmo 23 não é salmo de mortos, para velório. Conta a história dela porque ela passava a vida com Jesus, e quando chegou a morte não teve medo de passar pelo vale da sombra, porque tu estás comigo. Eu disse, e em João 8,12 ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida. E é assim que nós andamos. Nós não andamos em trevas, nós não andamos simplesmente na memória de coisas que aprendemos. Paulo diz, é Cristo em mim, já morri para o mundo, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. E assim eu fico admirado, porque para mim é impressionante como Deus usou o apóstolo Paulo para falar de coisas tão profundas, mas de maneira tão simples, com palavras tão simples. Assim como Jesus comparando coisas do céu com elementos da terra, para que possamos entender. E no texto de hoje nós vemos que Paulo resume a obra redentora de Cristo em uma só palavra: Evangelho. Ele fala da mensagem como: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado. Quando os pastores estavam no campo e os anjos vieram para anunciar o nascimento do Filho de Deus, eles disseram: não temam, porque hoje vos trago Evangelho de grande alegria. Evangelho quer dizer boas novas. E os anjos já anunciaram que esse Evangelho seria de grande alegria. E Paulo, quando fala depois que Cristo partiu para o céu, ele continua dizendo: eu vos anuncio boas novas. Boas novas de grande alegria, porque ele vive. E Paulo explica que o Evangelho é uma mensagem. Mas ele diz também, ele, no seu discorrer sobre esse assunto, que o Evangelho é uma pessoa viva, que ele, como um abortivo, ele diz abortivo porque ele foi chamado para o apostolado no caminho para Damasco, quando já havia apóstolos, e Deus o escolheu. Então ele fala como de um abortivo, porque Jesus veio, apareceu para ele e o convocou para isso. Mas nisso ele está dizendo: eu também fui testemunha que ele vive, eu tive um encontro com ele. E meu irmão, minha irmã, nós não teremos autoridade nenhuma para falar desse Evangelho a ninguém, se nós não temos uma experiência pessoal com o Cristo vivo. Evangelho não é guardar na memória ensinos, mas é viver na prática o Cristo em nós, manifestando a outros essa verdade. E então Paulo diz que é uma mensagem e revela também que é uma pessoa. Como mensagem, o Evangelho anuncia a vida, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nisso se resume o Evangelho, conforme nós lemos no versículo 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E se o irmão tem tempo e quer ver no Salmo 22, o Salmo 22, versículo 15, e os outros ali ao redor, descrevem a morte de Jesus Cristo, e fala: transpassaram-me as mãos e os pés. Fala que ele foi contado entre malfeitores na sua morte, e na sua sepultura com os ricos. Foi justamente o que aconteceu. O Salmo 22 foi escrito 1000 anos antes de Jesus vir, e falou da crucificação. E quando o Salmo 22 foi escrito, a crucificação ainda não tinha inventado, não existia, ninguém tinha ideia disso. Quem inventou a crucificação foram os romanos. Os romanos inventaram a crucificação, para todo aquele que era contra o Estado fosse pregado numa cruz, e pregado nu, para a vergonha de toda a família, e geralmente à beira da estrada onde todos passavam, para pôr medo, que ninguém se levantasse contra o Império Romano, porque seria crucificado e ficaria até morrer. E sabe o que acontecia? Muitas vezes na cruz a pessoa ainda estava viva,
e vinha gaviões, águias ou corvos picar e às vezes tirar até os olhos enquanto a pessoa estava ali. Jesus morreu segundo as Escrituras no tempo de Deus. A Bíblia diz que no tempo certo. Porque se ele viesse antes, ainda não existia a crucificação. O Salmo 22 não ia cumprir. Se ele viesse depois do Império Romano, já tinha terminado aquele sistema de morte. Então a Bíblia está dizendo segundo as Escrituras. E as Escrituras 1000 anos antes já dizia isso. As Escrituras também dizem 600 anos depois com Isaías, 600 anos antes de Jesus, com Isaías, que ele haveria de morrer pelos nossos pecados. Então o que Paulo está falando, ele está trazendo de maneira tão simples, e ele está lembrando àqueles irmãos que tudo o que aconteceu com Jesus não foi por acaso. Tem gente que diz, se ele viesse hoje faria o pior com ele, que o mundo está pior. Faria nada. Ele disse, a minha vida de mim mesmo a dou e torna a tomar. E a Bíblia diz que quando ele vier, ele virá em glória. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele virá com poder e grande glória. Ele veio à cruz como um cordeiro. E João 29 diz, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a Bíblia diz que ele voltará como o leão de Judá. E o leão é todo poderoso. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E é assim que Paulo então resume esta mensagem do Evangelho. O Evangelho como mensagem é tão poderosa que Paulo escreveu em Romanos 6,11: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. O Evangelho é tão poderoso que aquele que o recebe experimenta a morte da velha criatura, da velha natureza. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu sendo nós ainda pecadores. Nós vimos a Cristo como estamos, como pecadores, pecadores inimigos de Deus por causa da nossa rebelião. Mas quando o Espírito Santo nos convence do pecado e nós nos arrependemos, passamos a ser pecadores perdoados por Deus, amigos de Deus, conscientes de que são pecadores, e somos, e quebrantados, somos aceitos e feitos nova criatura, porque a velha criatura é sepultada. É o que diz a Bíblia: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6,11. Mas se está morto, em seguida o Evangelho fala de sepultamento. É necessário sepultar a velha vida. O crente não pode viver na lembrança dos seus pecados e viver chorando o seu pecado. Uma vez que Deus perdoou, agora é nova vida, é viver vitória. Deixa para trás, porque Deus diz: eu não me lembro mais dos vossos pecados. Assim como está o Oriente longe do Ocidente, assim lanço para trás das minhas costas todos os vossos pecados e nunca mais me lembrarei deles. Então não permita que o diabo faça você viver uma vida derrotada pensando: eu sou imperfeito, olha o que eu fiz. Não, Cristo apagou. O sangue de Cristo purifica todo o pecado. Você agora vai olhar para Jesus, autor e aperfeiçoador da sua fé, e vai andar naquele ideal de santificação, de buscar ser igual ao Filho de Deus. E aí vem o sepultamento da vida sem Cristo. Romanos 6,4 diz: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E resumindo, a mensagem do Evangelho é também ressurreição para uma nova vida, porque ele fala em novidade de vida. Então está falando da nova criatura. E Romanos 6,5 diz: porque se formos plantados juntamente com Cristo na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. E vocês conhecem muito bem 2 Coríntios 5,17, não é? Que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E era assim, cada dia, coisa nova. Cada dia morrendo para o velho, vivendo para o novo, uma nova vida com Cristo. Em segundo lugar, o Evangelho
além de ser uma mensagem, é uma pessoa. Ele é a manifestação do próprio Cristo vivo. Nos versículos 5 a 8 do texto que lemos, Paulo declara: e foi visto por Cefas e depois pelos 12. Foi visto, vivo. Foi visto. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Depois foi visto por Tiago. Depois por todos os apóstolos. E por derradeiro, por mim. Ele podia dizer: toda essa gente viu. Uma coisa é você vir para a igreja e gostar de ver um povo cantando, louvando a Deus, demonstrando que tem uma experiência com Cristo. Você talvez saia daqui até em paz e se sente bem. Mas depois que passa, sua vida volta a mesma coisa. E outra coisa é você andar com Jesus. Uma coisa é você ver a experiência de outros, uma coisa é você ter sua própria experiência com Cristo vivo. É isso que Paulo disse: por derradeiro apareceu em mim. Eu tive uma experiência com Ele. Eu posso dizer que Ele vive. E se você tem uma experiência com Cristo, você pode dizer que Ele vive. Porque você pode ver o que Ele fez na sua vida e o que Ele continua fazendo a cada dia. Você tem uma experiência com Ele. E cada vez que você vê a sua fraqueza, o seu pecado, como você cai e Cristo lhe estende a mão e o levanta novamente, você vê: ah, que miserável homem que sou, como diz o apóstolo Paulo. Que pecadora que eu sou. Mas meu Deus é bom. Meu Deus é santo. Ele me ama. Ele me toma pela mão e me sustenta. E por isso que eu consigo continuar andando, porque este Evangelho é mais do que uma mensagem. É o Cristo vivo. Cristo vivo. Ele vive. Aleluia. Ele vive. É testificado na Bíblia. E Paulo diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, versículo 3 do capítulo 15. E se você vai a Gálatas 1:12, ele diz de quem recebeu. Ele não recebeu dos outros apóstolos, ele recebeu de Jesus. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Nós podemos ouvir o Evangelho e receber a mensagem de irmãos, porque precisamos que alguém nos fale de Jesus. Como ouvirão se não há quem pregue? Mas em última instância você tem que saber que você está recebendo de Jesus Cristo, ainda que seja através de uma pessoa que usou. Foi um canal de Deus, mas esse Evangelho não é religião, não é coisa de homens, é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Finalmente, a Bíblia afirma que não há outro Evangelho e não há outro Salvador. Isso nós vemos claramente em Gálatas capítulo 1, versículo 7 e 8, e em Atos 4:12. A Bíblia diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado, porque está mudando a mensagem do Evangelho. E a Bíblia diz: não há outro. Este é o Evangelho, o que está na palavra. E Salvador, só um. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, dentre os quais, pelo qual devas ser salvo. É só Jesus. Concluindo, meu irmão e minha irmã, neste domingo da ressurreição, e todos nós sabemos, mas Deus nos fala para deixar bem claro que a crucificação de Jesus Cristo e a ressurreição do Filho de Deus são verdades inseparáveis. Nós não podemos só anunciar que Cristo foi morto pelos nossos pecados, que levou na cruz, que o seu sangue purifica o pecado, porque nisso está o perdão de Deus. Nós precisamos anunciar também que Ele ressuscitou, porque o que nos garante a vitória é a ressurreição de Jesus. Se Ele tivesse ficado na tumba, seria simplesmente mais um, mas Ele é o único. Ele vive.
Quando as mulheres foram procurar o seu corpo, os anjos disseram: entrem e vejam, não está aqui, ressuscitou, como ele mesmo vos disse. Sem essa mensagem, irmãos, nós não teríamos a salvação. Primeiro porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E era necessário que o justo morresse por todos. E Cristo morreu. Hebreus 9:22 diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado no meu e no seu lugar. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, de graça, de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 23. E a Bíblia diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então a morte de Jesus é o único meio pelo qual é feita a expiação do pecado. Não é por boas obras, não é por religião, não é por nada que eu faço. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de obras para que ninguém se glorie, é um dom de Deus. Diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, a mensagem da morte de Cristo é para ser anunciada. E a mensagem da sua ressurreição precisa acompanhar, porque é ela que garante vida após a morte. A vida de Cristo sem pecado, a sua morte vicária na cruz em nosso lugar, e a ressurreição do Senhor Jesus precisam ser anunciadas. Esta é a razão da nossa fé. O Evangelho sem esta mensagem não vai transformar a vida de ninguém, porque é necessário que morra o velho para nascer o novo. É necessário que morra a velha criatura para que a nova criatura em Cristo possa viver. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 22, o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Pois, assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E Deus estabeleceu alguns símbolos para nos ajudar a gravar na memória a importância dessa celebração. Um deles é o batismo. O batismo do cristão representa morte para o pecado, morte para o mundo. Quando desce as águas, sepultamento da velha criatura. E quando sai das águas, ressurreição para a nova vida. Esse evangelho é representado no batismo também de que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. E que todo cristão que morre, quando Cristo voltar, ainda que sepultado, sairá da sepultura para a nova. Então a mensagem do evangelho se resume nisso. E quando celebramos a ceia do Senhor, mais uma vez anunciamos esta mensagem. Porque nós anunciamos que o corpo de Cristo está representado naquele pedaço de pão. O corpo que foi pregado na cruz por mim e por você. O sangue vertido na cruz está representado no suco da uva. Não se transforma, mas representa. E a Bíblia diz que é tão séria essa representação que nós precisamos nos examinar a nós mesmos para não tomarmos desse pão indignamente, nem desse cálice. E celebrando a ceia, a Bíblia diz: porque todas as vezes que celebrarem esta ceia, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ele venha por quê? Porque Ele está vivo. Ele ressuscitou, aleluia, e Ele voltará. Então são símbolos tão simples, mas indispensáveis para a vida do crente. O batismo e a ceia são coisas indispensáveis como selo na vida do cristão, para que o cristão se identifique com Cristo e mostre ao mundo que ele já foi morto e o mundo está morto para ele.
Hoje ele vive para Jesus. Ele toma a ceia porque ele diz: a minha comunhão não é com o mundo, a minha comunhão é com a igreja de Cristo, com esse povo imperfeito como ele, mas lavado no sangue de Jesus. Um povo que está buscando viver uma vida santa, e nós andamos juntos, encorajando, apoiando um ao outro, orando uns pelos outros, nos animando com essas palavras, para que o mundo possa olhar para a igreja de Cristo e não ter no que se escandalizar, mas dizer: veja como eles se amam. E nós possamos dizer: não somos nós, é Cristo em nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos celebrar a ceia do Senhor nesta manhã, com o coração quebrantado e contrito, com o coração verdadeiramente agradecido, porque Deus nos honra convidando para a sua mesa. Ele não convida os poderosos, os ricos, os famosos, ele convida os humildes de espírito. Pode ser até um famoso, pode ser até uma pessoa muito importante, mas quando está na igreja ele é simplesmente um irmão de todos os outros, porque na igreja o importante é só Jesus. Não é o pastor, não são os diáconos, não é a pessoa que canta bonito, que fala bonito, não. Só tem um importante na igreja: Cristo Jesus. E nossa vida deve apontar para Ele, para que vivamos de forma que Cristo cresça e nós nos diminuamos cada vez mais. Todos que aqui estão são convidados a ter um momento de reflexão, de exame da sua condição espiritual diante de Deus, enquanto os diáconos chegam à frente, para que possamos celebrar juntos a ceia do Senhor.